Olá, lindonas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre 10 dicas para que você tenha uma comunicação mais sábia, mais feminina. Se você sente que muitas vezes, através das suas palavras, você afasta as pessoas de ti, tu não consegue expressar muito bem o que tu tá sentindo, tu olha, né, para um determinado tipo de mulher e pensa, nossa, como ela se comunica bem, como ela é gentil, como ela é elegante e eu não consigo ser assim. Se você tem esse sentimento, o vídeo de hoje é para ti. E esses conselhos sobre comunicação que eu vou trazer, eles são válidos desde a tua interação social, ou seja, para ti que quer ampliar, né, essa comunicação no teu círculo de amigos, no trabalho, para conhecer pessoas novas, tanto dentro do teu relacionamento, se tu já é uma mulher casada, uma mulher que namora. Então, são conselhos sobre comunicação que são infalíveis, que são para todos os cenários da tua vida e que vão te tornar uma mulher muito mais sábia no teu modo de te comunicar. Então vamos lá, né? O primeiro conselho que eu quero falar aqui para vocês hoje nesse vídeo é o seguinte: é que você, mulher, aprenda a demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. Não aquela coisa forçada, sabe? Mas você de fato se tornar no teu coração essa pessoa que se importa com o outro, que se importa em ouvir, que se importa com o bem-estar dele, que se importa com aquilo, né, que essa pessoa tem para dizer, pelos interesses dela. É muito nítido quando alguém não se importa com a outra pessoa na comunicação, quando tu é uma pessoa que tu só fala sem parar, tu domina uma conversa falando e tu não ouve os outros, tu não pergunta a opinião, tu não quer saber os interesses dele. Então, o primeiro ponto é seja uma pessoa que tem um interesse genuíno pelo outro. Isso é cativante se tu é uma mulher solteira e tá em busca de um relacionamento, isso conta muitos pontos com um homem. Isso vai contar dentro do teu relacionamento, porque faz a pessoa se sentir vista, se sentir amada. Ainda mais se tu tem um parceiro que tem palavras de afirmação, né, como linguagem de amor. Mas ainda assim, gente, quem não gosta, né, de se sentir ouvido, de se sentir apreciado, né, através de se sentir enxergado pela pessoa que gosta. Então, isso é muito importante, também é muito legal para situações que tu tá conhecendo pessoas novas, tu ser o tipo de moça, né, o tipo de mulher que tem interesse genuíno pelo próximo. A segunda atitude não tem a ver diretamente com a comunicação, mas é sorrir mais. O sorriso feminino, ele abre muitas portas. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui, especialmente em vídeos sobre você se tornar uma mulher mais atraente, para que você conquiste um relacionamento no Senhor. Então, você ser uma mulher que sorri, isso é cativante demais. Um sorriso desarma, cura, aproxima. Uma mulher feminina sabe que o sorriso é uma das maiores cartas na manga que ela tem. Aliás, se vocês soubessem o poder que o sorriso tem, então sorria mais. Isso vai te deixar mais leve, mais atraente, vai fazer você parecer uma pessoa mais simpática, mais querida. Além de tudo, sorrir é bom principalmente para você, porque quando você sorri, não sei se vocês têm essa sensação, quando a gente dá uma risada sincera ou quando a gente sorri mais, parece que a atmosfera ao nosso redor mesmo, ela muda. Então faça isso, seja uma mulher mais sorridente. Terceira dica aqui, principalmente essa para situações com pessoas novas, né, que tu tá conhecendo. Sempre chama a pessoa pelo nome, né? Ao menos que tu não saiba o nome dela, né? Mas sempre chama a pessoa pelo nome. Não chama de moça, não chama de querida, não chama de amiga, ainda mais se não é tua amiga, né? Chama a pessoa pelo nome dela. Isso é bem essencial. Tá conversando com um rapaz ali, tu tá conhecendo pela rede social, pelo WhatsApp, chama ele pelo nome, sabe? Às vezes no meio da conversa isso parece mágico. Então faz isso. A pessoa, ela se sente reconhecida. Isso gera muita conexão. Então chama as pessoas pelo nome. Além disso, ser muito mais elegante do que ficar
usando termos que às vezes você não tem intimidade para usar. Ai, querido, ai, fofinha, sabe? Não, não faça isso. Próxima dica, dica número 4, então agora. Seja uma pessoa que é uma boa ouvinte, saiba ouvir. E ouvir é muito diferente de você ficar apenas esperando o outro terminar para já ser a tua vez de falar. É você de fato se conectar e prestar atenção com aquilo que a pessoa está dizendo. A palavra de Deus lá em Provérbios, ela diz que no muito falar não falta transgressão. Então, normalmente, as pessoas tolas no falar são aquelas pessoas que falam demais. Então, é aquela pessoa que domina a roda, né? Só tem ela contando histórias, ela falando dela mesma, ela falando mais alto do que os outros. Eu sei que tem pessoas que são naturalmente mais extrovertidas, mais expansivas, e isso é muito bom. E se você é esse tipo de mulher, só tenha o cuidado de não falar mais da sua vida do que você deve. E também o cuidado de saber ouvir os outros, ouvir de verdade, prestar atenção. Muitas vezes me perguntam, né, como é que eu posso me comunicar no meu primeiro encontro? O que eu devo fazer? Aliás, eu não tenho esse vídeo aqui ainda no canal. Se vocês querem, deixa aqui nos comentários, vídeo sobre o primeiro encontro. Mas voltando aqui, muitas vezes me perguntam, né? O que eu posso fazer no meu primeiro encontro? O que eu pergunto para essa pessoa? E muito mais importante do que perguntar, do que qualquer pergunta que você pode fazer, é você saber ouvir, saber escutar, porque quando você está escutando com atenção, está escutando com o coração, você capta ali naquilo que a pessoa está te contando, naquela história, naquele relato de vida, você vai captando pequenas perguntas que você pode fazer a partir daquilo ali que a pessoa está te trazendo, pequenas conexões daquilo ali que você pode fazer com a tua vida também e ir agregando num diálogo. Então, você ser uma boa ouvinte é muito importante. Fora que quando a gente ouve, a gente se guarda, né? E quando a gente fala demais, a gente se expõe e isso não é sábio. Agora, o passo número 5, tá? Dica número 5 aqui. Mas antes disso, eu quero te pedir que se você tá gostando desse conteúdo, por favor, deixa teu like aqui e se inscreve no meu canal. Isso é muito importante para mim, isso ajuda muito no meu trabalho e também vai ser muito bom para você também, tá? Porque se você se inscreve aqui no canal, você sempre vai estar por dentro dos vídeos novos e é muito bom para você, para mim. Então se inscreve no canal e deixa tua curtida aqui se você está gostando. Deixa um comentário para mim também, o que você achou do vídeo, sugestões de novos conteúdos. Mas então, conselho número 5. Aprenda a falar sobre aquilo que é importante para o outro. Lembra do que eu falei lá no início sobre a gente se importar genuinamente com o outro? A gente ter esse olhar, né, de ter esse carinho, essa empatia, prestar atenção de fato na pessoa, se importar com o que ele tem para dizer. Aqui é mais ou menos na mesma lógica, sobre você falar sobre os temas de interesse da pessoa. E de novo, né, como o meu conteúdo é prioritariamente sobre relacionamento cristão, eu não tenho como deixar de dizer que isso é algo que vai fazer você ter muita conexão com o rapaz, você está conhecendo alguém, está naquela fase de conversa ou de tentar ali uma conquista, né? Não que você como mulher tenha que conquistar, a gente sabe que a iniciativa é deles, né? Mas você tá ali também, né, tentando despertar uma atenção positiva. Então, você saber falar dos temas de interesse dessa pessoa. Ele gosta muito de livro, você fala sobre isso. Ele gosta muito de um determinado esporte, você não precisa fingir que você entende, começar a falar comentários aleatórios que você não sabe, mas fazer perguntas sobre aquilo. Então, trazer perguntas, trazer o assunto para a conversa de vocês. Olha, eu achei muito legal esse teu interesse aqui, sei lá, por café gourmet.
Quero saber, né, mais sobre esse assunto, quais que você recomenda, enfim, você saber fazer isso. E não só quando você tá interessada num rapaz, mas nas suas amizades, quando você tá conhecendo pessoas novas e você quer ser ali a mulher agradável, sabe? Naquele grupo, você quer se destacar por ser uma pessoa gentil, simpática, elegante, você se interessar por aquilo que o outro gosta, ter perguntas sobre isso, mostrar que você quer ouvir, que você quer falar sobre o tema. Isso é muito importante e mostra muita maturidade. E agora trazendo isso também para dentro de um relacionamento, né? Você tá namorando, tá casada. Essa atitude de você se interessar pelo o que o outro gosta também vai para um campo de você se interessar pelos sentimentos dessa pessoa. Então, muitas vezes você está numa situação ali de discussão com teu parceiro porque tu não está conseguindo te conectar e buscar entender aquilo que ele está sentindo, né? Tá se desinteressando por aquilo ali que ele sente no momento, por aquilo ali que é importante para ele. Então, é muito importante, né, que numa discussão tu faça a seguinte pergunta, meu amor: eu quero entender como você está se sentindo em relação a esse assunto, em relação a essa situação, porque quando você consegue se conectar com o sentimento do outro, acessar isso, é muito mais fácil resolver um conflito, é muito mais fácil você entender o lado dele e também mostrar o seu, né, falar dos seus sentimentos e gerar paz de novo, do que ficar cada um dá uma cutucada de um lado, o outro dá uma cutucada de um outro, um tenta estar mais certo do que o outro, mas quando você para e é a pessoa que consegue escutar os sentimentos do teu cônjuge, do teu parceiro, tu te torna uma mulher diferenciada, mais sábia na comunicação e consegue resolver as coisas mais facilmente dentro também do teu relacionamento. E o conselho número 6: faça a pessoa se sentir importante de verdade. Então, faça as tuas amigas se sentirem importantes do teu lado. Faça as pessoas que tu tá conhecendo, que tu tá numa conversa, se sentirem importantes nessa conversa. Faça o teu marido, o teu namorado se sentir importante, aquele rapaz que tu tá conhecendo se sentir importante, porque isso é gentileza, é educação. E como eu faço essa pessoa se sentir importante? Celebra as conquistas dele. Tem características positivas que tu vê nessa pessoa? Exalta. Não é sobre bajulação, mas é sobre você ser uma pessoa que tá tão bem consigo mesma, que tá tão feliz, que é uma mulher tão próxima de Deus, tão feminina, que você consegue naturalmente ver aquilo que é bom, aquilo que é belo no outro e consegue reconhecer, consegue verbalizar isso. A gente vive num tempo, né, mesmo dentro da igreja, infelizmente, em que é tão comum um irmão falar mal do outro, né, principalmente entre mulheres, falarem mal, comentarem coisas negativas da vida das pessoas, mas é tão bom quando nós conseguimos reconhecer coisas boas. Então, comemorar junto as conquistas, honrar essa pessoa, elogiar, celebrar as conquistas dela, o que ela faz de bom, isso é maravilhoso, tá? Façam isso. Agora o conselho número 7: evite críticas e reclamações. Uma mulher sábia, ela edifica com boas palavras, ela sabe corrigir com firmeza, mas com educação, com doçura. E ela não vive ali sempre reclamando de tudo, tá? A mulher sábia, ela edifica a casa. E isso é muito através de palavras. Críticas e reclamações, elas destroem. Ela destrói a pessoa que está sendo alvo das tuas críticas. Ela destrói o bom clima, né, de uma casa, se tu é uma mulher casada, ou ainda se tu mora com os teus pais, mas vive reclamando e criticando todo mundo. Ou quando tu é aquela amiga, né, que tem uma nuvem pesada em cima da tua cabeça e tu tá sempre reclamando, sempre vendo o lado ruim das coisas, só fala coisas negativas, ou tu é uma namorada assim. Não faça isso. A murmuração, a crítica, ela tira automaticamente de ti o aspecto de uma mulher
sábia e feminina. E eu sei que muitas de vocês lutam com isso, assim como eu também luto, né? Tem pessoas que têm uma tendência muito maior a serem mais críticas, mais reclamonas, e eu me enquadro nesse grupo, assim como talvez algumas de vocês que estão me ouvindo aqui. Então é muito importante a gente ter um cuidado com isso, porque a crítica, ela pesa. A crítica, ela te afasta da presença de Deus, porque o nosso idioma, né, com o Senhor, a principal forma da gente se comunicar é o louvor, é a ação de graça. E não é que a gente não vai falar do que tá ruim com ele, não vai expor, mas tenha cuidado para não ser uma pessoa que vive criticando as pessoas que tu ama, criticando quando tu tá num grupo. Isso te torna extremamente desagradável, te dá aquele aspecto de mulher chata, insuportável, pesada, a vida já tá ruim e aí tu tá ali do lado, tornando a conversa e a vida dos outros pior. Então, assim, se você quer ser uma mulher sábia, crítica e reclamação é algo que não deve fazer parte da tua vida, na tua comunicação. A gente critica, a gente reclama do jeito certo, primeiramente para Deus. Se eu tenho algum aspecto que eu quero que meu parceiro mude, eu vou falar com ele sem ficar alfinetando com críticas, eu vou ser direta sobre o que precisa mudar. Eu vou ter a ocasião certa para fazer isso, não é na frente de terceiros. Então, tudo isso exige uma sabedoria da sua parte. Agora, o conselho número 8. Elogios sinceros. Não elogios falsos, forçados, mas elogios sinceros. E você pode elogiar pessoas desde que tu tá conhecendo naquele momento, pessoas que já fazem parte da tua vida. Você pode elogiar a roupa daquela pessoa, você pode elogiar o sorriso daquela pessoa, a forma como aquela pessoa se comporta. Você pode ser uma pessoa com mais intimidade, a personalidade dessa pessoa você pode elogiar. Se é o seu marido, elogie muito, pelo menos um elogio todos os dias, seu namorado também. Então, aprenda a elogiar. Isso é muito importante, isso transforma ambientes e a pessoa que sabe elogiar, que faz isso, ela se torna uma pessoa muito simpática, ela se torna uma pessoa muito bem vista. Conselho número 9, a gente está terminando. Conselho número 9. Seja uma mulher que admite os seus erros. Ao contrário do que algumas pensam, ser uma pessoa orgulhosa, ser uma pessoa turrona, primeiramente que não é bíblico, mas também não é bonito, tá? Para uma mulher que quer ser feminina, isso não é uma característica feminina, tá bom? Você ficar ali, eu tô sempre certa em tudo, você não reconhecer principalmente os teus erros, porque tudo bem a gente defender o nosso ponto de vista quando nós sabemos que nós estamos certas. Mas muitas vezes tem pessoas que estão errando, que são grosseiras, enfim, que tiveram uma atitude que não foi legal e não reconhecem, né? Chega atrasada, não se desculpa, né? Tá num ambiente corporativo, ou tinha uma reunião ali da tua igreja, né? Uma célula, né? Tu chegou tarde, não se desculpou. Seja no teu relacionamento, tu falou uma palavra atravessada, gerou uma discussão, não se desculpa também. Então, é muito feio e pouco sábio a mulher que não tem o hábito de pedir desculpas, de pedir perdão, de reconhecer quando ela erra. Então, aprender a valorizar os teus erros é um passo muito importante que demonstra maturidade e que também demonstra vulnerabilidade feminina. A mulher que ela tem essa casca grossa, né, e ela nunca admite que ela errou, ela nunca se mostra, né, aberta a aprender sobre o que ela não sabe, ela definitivamente não passa a imagem de alguém que é sábia, que é feminina, que é delicada, que é doce. Então, isso parece que é um conselho que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando você é uma mulher que você reconhece os teus erros, você ganha respeito. E agora, para finalizar essa nossa lista, sugira sem mandar. Então, ao invés de você ser uma pessoa que você dá ordens nos outros, que você fala tudo muito no imperativo, faz isso, pega aquilo, vai lá,
Seja uma mulher que convida, seja uma mulher que propõe. Isso mostra sabedoria e convida o outro para caminhar com você. Então, seja na hora de você fazer pedidos no seu trabalho, seja se você é uma chefe, se você é colega de alguém, se você está falando com alguma amiga sua, está pedindo alguma coisa para ela, na sua casa, com seus pais ou com seu marido, seja uma pessoa que sabe pedir com educação. E pedir com educação sempre tem por favor, sempre é dito num tom sutil, normal, como eu estou falando aqui com você, não é com peso, não é com grito, não é com cara fechada. Então peça as coisas e não comande os outros. Agora você vai lá, principalmente no relacionamento a gente vê muito isso, né? Agora você vai lá, agora você faz isso, agora você vai fazer aquilo. Não, meu amor, você pode vir até aqui? Meu amor, você poderia, por favor, pegar isso aqui para mim? Você poderia, por favor, me acompanhar em tal lugar? Eu gostaria de ir lá às 3 horas da tarde, você poderia ir comigo? Enfim, sabe, tem maneiras muito mais delicadas da gente falar sem ser comandando os outros. E isso vale para tudo na vida. Se você vive perto de uma pessoa que, ao invés de convidar, ao invés de falar com educação, uma pessoa que comanda, uma pessoa que é agressiva, que manda na hora de solicitar alguma coisa, você sabe o quanto isso é pesado, o quanto isso é ruim. E se você quer ser uma mulher sábia, você não quer ser esse tipo de mulher. Então, essas são dicas que não são só apenas sobre comunicação, mas que vão melhorar, tá, a forma como você é vista pelas pessoas. Com certeza são conselhos que vão ampliar também o teu círculo de amizades, vão atrair pessoas legais, pessoas alinhadas aos teus princípios para a tua vida e vão também, claro, né, te fazer parecer uma mulher muito mais feminina, muito mais sábia, muito mais delicada, e tudo isso vai trazer alegria para a tua vida. Como falamos aqui no meio, né? A palavra de Deus lá em Provérbios, ela é carregada de conselhos para a forma de falar, né, sobre a fala. Então, mais um conselho bônus aqui nesse vídeo, leia Provérbios também, você vai aprender muita coisa sobre ser sábia no falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por estarem aqui comigo, por assistir. E deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou, se você quer ver um outro tema aqui no canal. Se você ficou com dúvidas sobre alguma coisa que eu falei, vou procurar responder todo mundo. Um grande beijo!